Olá, eu sou Fernando Caldelari, eu sou visagista, cabeleireiro e eu estou hoje aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje a nossa convidada ela tem uma visão não só holística, mas também empresarial plena, né? De vários ângulos de visão. Isso faz com que ela seja essa empreendedora, né? E também ver o lado da empresa, o lado do cliente, e os projetos ficam maravilhosos. Vânia Moraes Troiano, gratidão, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Quadíssima, mas veio hoje nos brindar. Sim, gratidão pelo convite, gratidão a todos que estão assistindo aí, vamos estar assistindo. Perfeito. Vânia, conta um pouquinho para os nossos internautas, como o programa é 20 minutos só, eu quero que você fale aí a sua trajetória, mas eu quero que outras vezes você volte também, tá? Ok. Bom, eu comecei, né, quem não me conhece, eu trabalho muito com a comunicação não violenta. E isso veio de onde? Veio das minhas experiências do mundo corporativo. Eu trabalhei no mundo corporativo por 35 anos, eu fiz 5 fusões e aquisições. E algumas confusões, né? E algumas confusões. Tenho uma vivência nessa área, trabalhei em endomarketing, trabalhei em diversas áreas, lidei muito com o público, então fui gerente de banco, trabalhei em compliance, e isso fez com que eu tivesse uma visão muito ampla, né? Não só da empresa, mas também do ser humano. Isso. Né? Humanização, né? Humanização. E empiricamente eu acabei vendo muitas coisas que eu gostaria que as lideranças pudessem mudar. Mas, na época, eu sou baby boomer, né? Então, somos, né? E aí a gente vem naquele lugar do comando e controle. E hoje, tá? Quando eu levo para as organizações, ele não tem mais espaço. Então, o comando e controle, que a gente chama de poder sobre, né? Ele passa a ser o poder com, que é o poder que cria. E dali eu comecei a estudar, eu fui fazer coaching, eu fui fazer mentoria, eu fui estudar várias áreas, né? Neuromarketing, eu fiz neurociência, eu fiz pós em dinâmica dos grupos, quer dizer, para ver o olhar das pessoas, né? Eu fui trabalhar com a CNV, eu fui fazer imersões, e isso veio me trazendo uma ampliação no olhar. E aí eu fui também convidada ao longo dessa trajetória, né? Eu te falei, eu sou colunista numa revista, então todo mês eu escrevo sobre comunicação não violenta dentro do mundo organizacional e que serve para a gente e serve para as empresas, né? Serve para as pessoas e para as empresas. E eu vejo muito importante eu poder apoiar os líderes que eles são sozinhos nessa trajetória dentro das organizações. Trazendo mais humanização nas relações, trazendo mais conhecimento, trazendo mais até empoderamento, porque bem ou mal, muitos dos líderes ficam até receosos quando assumem um novo cargo de gestão. Verdade. Né? E aí eu trabalhei muito com alta liderança, que é C-Level, e hoje eu trabalho dando mentoria em comunicação não violenta para essas áreas de C-Level, diretores executivos e tudo mais. Né? Então esse foi o caminho que eu acabei trilhando, né? E que tem me ajudado bastante, e que hoje, inclusive, eu alio a psicanálise. Okay. Né? Eu sou psicanalista também, e o olhar da psicanálise contribui para que ela tem muita relação com a CNV, que a gente chama, né? Comunicação não violenta. Toda vez que vocês ouvirem falar CNV, já sabem, é comunicação não violenta. Perfeito. Ô Vânia, com todo... a grande parte das pessoas trabalham em etapa e falam, agora eu vou descansar. Onde que você arrumou essa energia, né, para buscar novos, ou seja, aquele negócio de eterno aprendiz grudou em você e nunca mais saiu? Eu sempre fui eterno aprendiz. Bom, eu tenho um lugar, dentro da psicologia positiva, tem um teste que a gente chama de VIA-ME, que foi criado pelo Martin Seligman. E um desses testes sempre deu para mim amor ao aprendizado.
Então eu sou uma pessoa que gosta desse lugar. No livro Descubra Seus Pontos Fortes, que é um outro livro do Gallup, ele mostra seus talentos. E ali eu descobri que eu tenho um talento, eu sou estudiosa. Então eu gosto do estudo, eu gosto desse lugar. E quando eu estava para me aposentar, isso há quase 15 anos atrás, eu falei, eu não vou ficar parada, eu sou ligada a 920, não vou ficar quieta, né? Eu vim de uma história de vida do meu pai que se aposentou aos 50 anos, eu falei, gente, é muito jovem para se aposentar, né? Mesmo assim, eu encontrei o problema do etarismo, quando eu já estava no finalzinho da minha trajetória profissional. E aí eu fui procurar para saber o que eu ia fazer. E um amigo meu, que já tinha saído do mundo corporativo, que já era coach, me chamou para almoçar e me fez uma sessão de coaching, onde ali eu descobri que eu gostaria de continuar fazendo o que eu fazia, que era desenvolver pessoas, trabalhar com as pessoas, aproveitar essa relação e ajudar o jovem a sair daquela... ele conhecer o mundo de uma outra maneira, né? E foi por isso que eu comecei nesse lugar e comecei a estudar. E eu fui fazer, eu fiz várias formações de coaching, eu fiz mentoria, eu fiz supervisão, aí eu fui fazer dinâmica dos grupos, eu fui fazer constelação sistêmica, eu fui fazendo assim uma série de áreas que muita gente dizia assim para mim, Maria, você as coisas não se ligam. Eu falei, se ligam. Se liga. E elas estão interconectadas. Isso. E a física quântica. Então é exatamente isso. E hoje as pessoas dizem assim, agora eu entendi por que você fez tudo isso. Então, eu estou indo, já estou chegando perto de você de idade, né? E eu não me vejo não trabalhando. Por quê? Porque isso mantém a minha cabeça sã, né? Me mantém numa situação de me sentir bem, de bem-estar e também de apoiar outras pessoas, né? Amanhã, por exemplo, eu vou estar falando para uma série de pessoas que terminaram, estão saindo do mundo corporativo e que vão começar a sua outra trajetória e que elas estão meio sem saber o que fazer. E eu vou mostrar para elas como é que eu fiz essa minha trajetória, de que maneira eu galguei esse lugar e que é importante quem é executivo e que os jovens saber também de que não é ele só trilhar uma carreira corporativa, ele também precisa pensar no seu futuro. E o futuro é o que eu pretendo fazer depois que eu passar desse período, né, de juventude e que eu vou fazer depois. Porque muitas pessoas chegam no final da sua carreira corporativa, elas não sabem o que elas vão fazer. Não sabem porque nunca pensaram. Porque nunca pensaram, exatamente. O ser humano às vezes pensa que ele é imortal na função que ele está. Exatamente. Mas tudo muda, o mundo muda muito rápido, né? E tem um propósito, né? Tem um propósito, eu preciso ter o meu propósito de hoje, tá? No mundo que eu vivo hoje, no momento em que eu estou hoje, mas eu preciso também buscar um propósito que me apoie em outras instâncias da minha vida e que eu possa usar isso sempre, tá? E não tem nada a ver com transcendente, não tem nada a ver com esse lugar, é bem objetivo. Olha, e é bacana também a gente trabalhando, não só para ocupar a mente, a gente continua com os relacionamentos. Sim. Né? A gente aprende bastante em cada diálogo, né? Em cada troca de ideias, né? E você vai fazer uma coisa muito importante para esse pessoal que saiu do mundo corporativo. Você vai mostrar para eles que todas as respostas que eles buscam estão dentro deles. Sim, com certeza. E uma mas coisa até hoje eles não sabem. Não, e uma coisa que você falou muito importante, que é o networking. Isso. Tá? Eu preciso aprender que o networking não é só quando eu estou desempregado. Não é networking só quando eu preciso. Criar uma rede de apoio, tá? E aí a gente chama isso da resiliência científica, que é conquistar e manter pessoas, é um alimento que você dá todos os dias. Tá? Agora, isso também não significa que essa rede de apoio vai te ajudar quando você sair. Sem então, dúvida, é uma coisa super importante. Eu estou falando isso pela minha própria experiência, que eu achei que como eu lidava com uma série de pessoas, tinha vários amigos, executivos, etc e tal, que eu ia ter apoio. Não, eu trilhei esse caminho batendo na porta. Exato, verdade. Tá? Então não é uma coisa que você faz assim, é uma coisa que você constrói. Aí você constrói a tua credibilidade, você constrói a sua autoridade, tá certo? Trazendo a sua mochila, né? Que eu brinco que a gente tem uma mochila aqui nas costas.
né? Como você, né? A gente vai trazendo a mochila e vai apoiando essa mochila ao longo da nossa história. Você falou uma coisa muito importante. Normalmente assim, nas festas, aí vem todo mundo. Sim. Aí quando você está precisando... Ninguém aparece. Não aparece. Você tem toda a razão. Quando eu saí do mundo corporativo e que eu fiquei um tempo sem trabalhar, eu fiquei muito decepcionada, porque eu bati na porta de várias pessoas que eu conhecia. Eu não tive ninguém que dissesse para mim, não, eu vou te dar uma oportunidade para você fazer um trabalho aqui. Tá? Porque é assim, ó, no mundo corporativo, é assim, a gente só compra por duas razões: necessidades e desejos. Sim. E isso se chama interesse. Sim. Então, tudo é interesse. Tudo na psicanálise, necessidades e desejos. Exato. Falando exatamente então, da psicanálise. Enquanto você interessa para ele, ou como empresa ou pessoa física, aí está tudo bem. Quando você passa a não interessar mais naquele momento, quando o desejo dele não combina com a sua necessidade. E é isso que cada um de nós tem que procurar. O que eu quero fazer? Qual é o legado que eu quero deixar? E em cima desse legado que a gente precisa trabalhar. Então, eu levei bastante tempo, eu já trabalho dentro dessa área há muito tempo, eu fui fazer um curso de propósito, para eu entender qual era o meu propósito. Que bacana. E aí hoje eu faço isso com os meus clientes, né? Eu os ajudo a eles descobrirem qual é o propósito deles, né? E o meu propósito, o que que eu faço isso? Com você, eu faço isso com ele que está aqui, faço com qualquer pessoa na fila do supermercado, eu falo com os meus mentorados que eu tenho fé na transformação do ser humano. E eu ajudo a co-criar o desabrochar da consciência. E isso eu não preciso ter específico, eu posso fazer isso em qualquer lugar na qual eu esteja. É numa pergunta, numa conversa, é nesse lugar que eu acho que pode. Quando você falou que quando você saiu do mundo corporativo, se o destino tivesse se aproximado, eu ia chegar para você e falar assim, ó, Vânia, quando você está em Troia, você tem que se comportar como um troiano. Aí sou eu. Ele vai pra guerra. Como diz meu marido, para agradar gregos e troianos, só o troiano. Isso, exatamente. Mas é assim. Mas a gente tem que ir todo dia, um dia novo para lutar. Sim, e uma coisa que eu acho que é importante é você agradecer. Nós esquecemos de agradecer. Agradecer as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, no levantar, no você poder fazer as suas próprias coisas, de você ter a sua autonomia, porque a pior coisa que existe para um ser humano, principalmente para aquele ser humano que trabalhou a sua vida inteira no mundo corporativo, quando ele deixa o mundo corporativo, ele perde a mobilidade. E isso acho que é a pior coisa que pode existir. Eu conheço muitas pessoas que parecem que perderam a identidade. Que perdem a identidade. Porque muitas vezes assim, nas aulas que eu dou de pós-graduação, eu peço para eles se identificarem, aí falam, eu sou diretor do empresa tal, eu sou diretor, sou gerente de estar. Eu falo, infelizmente você está. Você está. O verbo to be é ser e estar. Ser e estar, exatamente. Você fala, eu estou. Isso. Amanhã pode não estar mais. O crachá cai, né? E aí, quando ele pensa assim, o grau de responsabilidade é maior. Sim. Né? Porque eu sempre falo assim para as pessoas, olha, funcionário é dinheiro que a empresa põe para produzir mais dinheiro. Se for para empatar ou para perder, não é feito. Então você sempre pensa o seguinte, eu estou dando lucro para a empresa. Né? Entendeu? E isso faz com que... Sim, e você precisa olhar que é uma escolha sua. Uma escolha. Isso é responsabilidade. O ser humano tem o hábito de terceirizar a responsabilidade. Isso. Então, todos nós, aí eu me incluo nesse nós, todos nós precisamos olhar a nossa responsabilidade em tudo que nós fazemos. Nós não fazemos porque tem que fazer, nós não somos obrigados a fazer, eu não devo fazer. Isso é uma escolha. Quando o ser humano, o jovem, principalmente que está saindo do mercado, ou quem está no mercado, souber que ele é responsável por si mesmo e não buscar a carteira no bolso do outro, ele vai começar a perceber que ele que é o protagonista da história e não vítima dela.
Exatamente. E a escolha anda junto com a renúncia. Sim. Daquele momento, você escolher uma coisa, você tem que renunciar a outra. Tudo tem ganhos e perdas. É ótimo. No coaching, a gente tem uma ferramenta que trabalha exatamente ganhos e perdas dentro da gestão de mudança. Sim. Então, tudo que eu escolho por um lado que eu quero fazer é ótimo, mas por outro lado, o que eu vou perder aqui? E é uma escolha. E nos determinados tempos, né? Sim. Você tem que fazer. Tem uma ferramenta que eu gosto bastante que é assim: o que eu ganho se eu fizer essa mudança? O que eu perco se eu fizer essa mudança? Tá? Que oportunidades eu tenho se eu continuar no lugar onde eu estou sem a mudança? E quais são as ameaças que eu tenho se eu não fizer a mudança? Olha só. Então você consegue olhar um mapa seu de tudo que está aí. Isso é uma ferramenta que a gente utiliza no processo. Isso daí vale tanto se ele trabalha CLT ou quando ele é empreendedor ou até em casa. Tanto faz. Precisa ser. E é interessante que esse lugar de empreendedor, você trouxe uma coisa legal. Ontem eu estava fazendo uma sessão de mentoria e aí eu aplico um assessment, né? Que eu também sou analista comportamental. E nesse assessment, o que aconteceu? Veio mostrando qual era o perfil dele. Aí eu falei, interessante que quando eu estava no mundo corporativo, eu tinha um perfil, tá? Que eu era executora e influenciadora, tá? Que eram os dois perfis que eu tinha. Quando eu deixei o corporativo, que eu entrei no empreendedorismo, entrou o planejamento. Olha só, eu precisei desenvolver novas habilidades para ajustar as habilidades que eu já tinha também. Então é isso que é importante quando a gente vai fazer essa transição de carreira, perceber o que eu já tenho, mas o que eu posso desenvolver aqui. Isso, e nem sempre é fácil, porque você não é um quebra-cabeça em caixa. Não. Tem um aprendizado ali. Tem um aprendizado, e é muito legal esse. E a gente vai, isso faz parte do que eu digo do autoconhecimento. Exato. Então, o autoconhecimento não é eu saber só das coisas boas que eu tenho. O autoconhecimento é eu saber das minhas sombras, das minhas mazelas, daquilo que não é bom, aquilo que eu não gosto de mim, aquilo que eu enfio debaixo do tapete, que volta e meia aparece para mostrar para você. Hello, tô aqui. E às vezes aparece um momento ruim. Aparece um momento ruim. Como é que eu vou lidar com isso? Exatamente. Verdade. Legal. Ô Vânia, nós estamos em instante final. Eu quero que você volte outras vezes, tá? Será um prazer. Tá. Você quer deixar uma mensagem para os nossos internautas? E também depois os seus contatos. Você vai falar, nós vamos escrever também, tá? Tá bom, ok. Bom, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: não existe fórmula mágica na vida. Tudo na vida é um aprendizado. E se você encontrar com alguém que você não gosta, não rejeite. Olha, porque esta pessoa tem algo para te ensinar. Porque você é o espelho dela e ela é o seu espelho. Ok? Um grande abraço. Sou Vânia Moraes Troiano, eu sou especialista em comunicação não violenta, segurança psicológica e resiliência científica. Trabalho com times de alta performance para desenvolver o lado humanizado dessas pessoas e também atendo como psicanalista online. Se você quiser, estou aqui para podermos trabalhar. O meu LinkedIn e o meu Instagram é Vânia, com W, vocês vão lá ver escrito também. Moraes com E e Troiano com Y, tá bom? E ali também está o meu site, vai estar também o meu e-mail para vocês poderem fazer contato. Um grande abraço e muito obrigada. Obrigada, Pinto. Obrigado a você, tá? Eu agradeço, tá bom. Internautas, os agradecimentos então a esta inspiradora Vânia, que veio nos trazer aí informações maravilhosas aí sobre o mundo interior, a visão para o mundo corporativo e a visão para o todo. Assim nós trazemos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.